Camisa 8 já começa com uma boa notícia, gente. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, na área de eventos do Shopping Benfica, vai ser lançado o livro Floresta, o Colosso da Vila Manuel Sátiro, do autor José Renato Sátiro Santiago Júnior. O livro conta a história do time mais vencedor do futebol amador aqui do estado do Ceará em todos os tempos. O livro conta com o apoio do Memofute, que é o grupo Literatura e Memória do Futebol. Por isso, um dos membros do Memofute aqui no estado do Ceará, Hilton Oliveira Júnior, está aqui ao meu lado para contar um pouquinho aí da criação desse livro e da sua importância para a literatura esportiva alencarina. Bom dia, Hilton Oliveira, seja bem-vindo mais uma vez ao Camisa 8. Obrigado pela sua presença. Um livro que conta a história do Floresta, esse clube que hoje está na elite do futebol cearense. Está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas que tem uma história maravilhosa no futebol amador. Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8 mais uma vez. Bom dia, meu querido LHP. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui no Camisa 8. Me sinto em casa já, né? E mais uma vez, eu me sinto feliz e honrado pelo Memofute estar coordenando mais uma vez esse belíssimo lançamento. Uma belíssima obra, diga-se de passagem, que você, desportista, amante do futebol, não pode deixar de ter no seu acervo. Já pensou você criança, quem não gostava de bater uma peladinha, e você de repente chegar, o Renato que é cearense, pequenininho, foi morar em São Paulo, e chegar para os amigos lá, todas as férias ele vinha para cá, ele dizia assim, olha, eu vou lá para casa que no quintal da casa dos meus avós tem um estádio. Olha que legal. Então esse amor que foi criado, que ele tinha nos avós dele, um amor indescritível, e ele fala isso no livro, é que o Floresta foi fundado em 9 de novembro de 1954, justamente nasceu da ideia do seu Felipe de Lima Santiago, com a sua esposa Noezinda, que enxergavam no futebol, naquela crença que existia antigamente, de que o futebol era uma inclusão, uma ferramenta de inclusão social. Como o futebol, o esporte de modo geral, é uma ferramenta importante, né? Para tirar o jovem hoje do caminho das drogas e outras coisas mais. Então, surgiu dessa ideia, a Vila Manuel Sátiro, antigamente, que era Vila Brasil, né? E esse amor da família pela comunidade surgiu a belíssima história dos maiores clubes amador do nosso estado e o mais vencedor de todos os tempos. Daí o nome Floresta, o Colosso da Vila Manuel Sátiro, que era ali, sem dúvida nenhuma, o coração da comunidade, né? E que mexia realmente com a garotada. Ou seja, o livro vai contar um pouquinho dessa trajetória do Verdão da Vila Manuel Sátiro, que hoje, Hilton, na boa, infelizmente o Florestinha não está bem na Série C do Campeonato Brasileiro. Tem essa história maravilhosa no futebol amador, mas trazendo para a atual realidade do Floresta, 7 jogos, 7 derrotas, lanterna da Série C, não é desse jeito que a gente quer ver o Floresta, né? E no ano passado já escapou ali na última rodada, né? Foi. Você se recorda muito bem disso. Escapou fedendo, como diz o Matheus Costa, que chegou ali, arrumou o time nos 4 últimos jogos, chegou na última partida precisando do resultado e conseguiu. E eu vi os 3 últimos jogos, e justiça seja feita, com a chegada do Marcelo Cabo, houve uma melhorada. O time está mais organizado taticamente, né? Para mim, deu nó no Ferroviário, cometeu o jogo. O Ferroviário conseguiu ser efetivo com a chegada do Kobayashi, que vai ter muito trabalho, já que a gente vai falar sobre isso. Mas o Floresta dominou a partida completamente. Não conseguiu ser efetivo, criou várias oportunidades de gol, principalmente na última bola, e terminou lá atrás tomando um gol, né, onde o Marcelinho, na jogada trabalhada, terminou ali conseguindo, em 2 gols, fechando uma vitória importante nessa retomada da equipe coral. O que é ruim pra gente é que o Floresta está cada vez mais ameaçado de rebaixamento, o que não é bom, saindo, vamos projetar, precisa mudar esse rumo. Porque se continuar é rebaixamento, claro. E aí cai para a 4ª divisão do futebol brasileiro, o que é muito ruim para a equipe do Floresta. A gente quer vê-lo, nesse momento, permanência na Série C, não tem para onde correr, muito, né, Felipe? Contratou muito e trouxe o Marcelo Cabo para tentar estancar essa sangria que por hora ele não está conseguindo. Começou o trabalho com o Surian, trouxe algumas contratações, eu até contestei, nada contra aí jogadores, mas jogadores que não tinham se destacado lá no Ceará e são veteranos. Perfeito. Se questionando até a média de idade já dos jogadores. Que é alta. Né? E ele está tentando ajustar, organizar. Tem um bom jogador lá que é o Marlon no meio do campo, que eu acho um jogador diferenciado.
mas o Marcelo vai ter muito trabalho para tentar organizar e neste primeiro momento, eu acredito que ele precisa buscar a primeira vitória para tentar principalmente manter a equipe nessa divisão, que é importante, por tudo que você já falou. É isso aí, sair da zona de rebaixamento, sair daquela lanterna que já está incomodando a todo mundo do Floresta. Então, gente, a gente está conversando aqui com o Wilton Oliveira, que é um dos membros do Memofute que cuida da memória, vamos dizer assim, do futebol através da literatura. Qual é a importância de mais este livro do José Renato em parceria com o Memofute? Olha, eu sempre tenho dito o seguinte, as redes sociais aí é importante, uma ferramenta importante, mas ela está deixando o adolescente, de um modo geral, sem ler o livro. Sem cultura. Sem cultura, essa é a grande verdade. E o livro, para mim, é uma ferramenta importante, é o alimento para o nosso cérebro, né? E quando vem um lançamento desse, o Renato, que saiu daqui criança, cearense, né, foi para São Paulo. Tem vários livros lá publicados sobre a história do São Paulo, que ele é São Paulino, mas é Ceará aqui, em Fortaleza. E lançou o Almanac, quem trouxe aqui, o Almanac do Fortaleza, o Almanac do Clássico Rei. Trouxe também, no ano passado, a gente conversou para que ele, contando essa história do Floresta, pudesse transformar em livro. E a gente faz um apelo para as pessoas que criticam muito. Mas o Memofute está parado. Você não sabe a dificuldade que nós temos. A gente está dando seguimento a um trabalho que foi desenvolvido pelo Cristiano Santos. Tanto é que o troféu da bola é nosso, Cristiano Santos. Perfeito. Que é no trabalho hercúleo, de formiguinha, tentando pavimentar esse caminho. E nós estamos aí buscando parcerias para que a gente possa se tornar forte e ser realmente uma ferramenta, um canal para que a gente possa, através da Secretaria de Cultura, facilitar para que muitos escritores tenham livro na gaveta, porque não tem grana. E o Renato banca praticamente os livros dele. Bolso. E a gente sabe que o lucro é zero, mas a satisfação, né, de contar história, de trazer fichas técnicas importantes, não só para mim, para estudantes de comunicação social, amantes do futebol. E a gente faz um apelo aqui. A gente está esperando vocês lá amanhã, 19 horas, no primeiro piso do Shopping Benfica, que é ali ao lado da FM Benfica, que faz parte do núcleo do meu querido João Soares Neto, que tem aquecido a nossa ideia, tem sido nossos parceiros em todos os eventos, e eu me sinto hoje um cara feliz, porque está dando continuidade desse trabalho, e agora de forma mais efetiva. Por isso que a gente faz esse apelo para os amantes do futebol que possam nos prestigiar. É isso aí. Então a gente aqui conversando no Camisa 8, falando de literatura ligada ao mundo do futebol, em uma parceria do Memofute, em que o Wilton Oliveira faz parte aí desse, vamos dizer assim, desse conglomerado. Exatamente. De pensadores, historiadores do futebol cearense, futebol alencarino. Agora, a gente vai deixar um pouquinho, Wilton, a teoria. Vamos falar de prática. Vamos falar de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Vou começar pela elite do futebol, Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza essa semana deu um passo importante rumo ao título da Copa do Nordeste. Enfrenta hoje a equipe do CRB lá em Maceió. Observando as duas equipes, está muito próximo Fortaleza de um tricampeonato. Você acredita em que o Galo lá das Alagoas possa dar uma mudada nesse percurso aí da taça? De maneira alguma, de maneira alguma. Sendo muito direto, Fortaleza tem um grande elenco, tem um grande treinador. Não precisa a gente estar falando aqui que a gente vai chover no molhado. Perfeito. O Fortaleza ontem dominou a partida amplamente, poderia ter tido um placar até mais elástico. Os 2-0 do jogo de ida foi pouco. Exatamente. Eu conversava até ali embaixo com alguns amigos, eu dizia o seguinte, o jogo da volta, se o CRB fosse lançar para cima do Fortaleza, vai correr o risco de levar uma amassada, um chocolate. Mesmo sendo lá em Maceió. Não interessa. O Fortaleza joga até muito melhor fora de casa. Haja visto o que ele fez com o Sport lá dentro. Lotado, o Sport foi tentar ir para cima do Fortaleza com aquela volúpia. O Fortaleza foi a transição rápida, um time bem organizado, jogador de beirada, onde o Moisés estava numa noite inspiradíssima. Ontem ele poderia ter feito mais 2 ou 3 gols tranquilo. Então o Fortaleza foi absoluto. O Luciano perdeu um gol que não costuma perder. Né? E o pessoal criticou o Richards, que é volante, pobre coitado, quase matou o Richards. Mas é porque o gol do Richards também, né? Não, mas o Luciano entrou na cara, foi uma jogada muito parecida, até na hora eu comentei. Dá até para recriminar mais o Luciano, porque ele é atacante de ofício. E conhece. E o Richardson não, é volantão. Exato, volantão de contenção que chega forte. Daquele das antigas, destrói a jogada e toca pro meia. Exatamente. Vou mudar do Pici para Porangabuçu.
do Sul, Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará demorou para engrenar, vem agora de uma sequência boa, já está novamente... Conseguiu entrar no G4. Graças à vitória de um concorrente do Paysandu, mas não importa, no momento está dentro do G4. Como é que você observa o Ceará nesse início de Série B, o trabalho do Mancini? Aquilo que eu falei, eu não costumo mudar somente por causa de resultados. Eu vejo o trabalho. O Ceará tem conquistado alguns pontos importantes, mas sem jogar bem. Essa é a grande verdade. O Ceará tem problema no seu setor defensivo. As laterais do Ceará são horríveis. O meio de campo não tem essa estabilidade, essa consistência, porque o Mancini muda muito. E o Ceará, para mim, dá para fazer um time, mas não tem um elenco qualificado. Perfeito. Você tem aquela onzena, mas para você trocar as peças e manter a qualidade... Mas para que essa onzena possa progredir, você tem que dar uma sequência de trabalho. E eu sou do tempo antigo ainda, de que tem que ter um entrosamento, sabe? Você saber onde o jogador se movimenta, onde eu posso meter a bola que fulano vai estar. Perfeito. Então falta isso. Para mim, o Mancini dá uma de pardal sempre. É muito fraco tecnicamente, algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, mas é o que eu digo sempre. Precisa de um treinador ali à beira do gramado que tenha uma estabilidade, né? Que passe isso para o grupo, porque você começa a mexer demais, né? E quando o time ganha 2 partidas que vai engrenar, ele vai e muda. Cansaço, o Ceará está disputando uma competição só. O que você acha do Eric Pulga? É aquele jogador mesmo diferenciado do Ceará? Ele é diferenciado, mas o Ceará não pode ter essa interdependência em cima de um garoto. E o que você acha também do Saulo Mineiro? Para mim é um jogador que tem sido importante sim, mas não é esse jogador que todo mundo aposta que vai ser a diferença. Não é. Se perder o Eric Pulga como se ventila aí, né, o Ceará vai ter problema. Vai ter problema. Se ele for vendido e ficar aqui, vai acontecer o que aconteceu com ele no ano passado. Perfeito. É um jogador que não vai entrar naquela dividida. Não vai ser esse homem decisivo, esse homem que vai do 1 contra 1, que vai para cima, para dentro dos caras, como a gente costuma dizer. Concordo com você. Vou mudar agora, descer mais uma série. Vou sair da B, vou para C. Ferroviário. A gente já falou do Floresta, vamos para o Ferroviário. O Ferroviário começou mal, trocou treinador, chegou Kobayashi, a equipe já engrenou 2 vitórias, saiu do Z4, está figurando ali no meio. O que a gente pode esperar olhando esse Ferroviário aí para essa reta final? Essa reta final não, para o que resta aí de primeira fase de Série C. Olha, o Ferroviário tem bons jogadores, mas ainda falta umas 3 ou 4 contratações pontuais. Jogadores que cheguem e vistam a camisa para entrar em campo. Já para resolver o problema. O Ferroviário tem problema no setor defensivo, tem problema no seu meio de campo, a criação ainda existe. O Ciel, este ano ainda não jogou. Não. Essa é a grande verdade. Tá muito distante daquele Ciel do ano passado, porque criou-se uma expectativa muito grande pelaquela conquista épica, que não vai acontecer daqui a 100 anos. Eu sempre digo isso. Aquilo foi algo que nos 2 últimos jogos do ano passado, o Ferroviário sofreu. E aí os deuses da bola deram uma contribuída pelo trabalho magnífico, um time chuta no plantel que tinha 23, 25 jogadores. E o Kobayashi vai ter muito trabalho. Vibrei com a chegada do Kobayashi e eu vi a preocupação dele. Fui dar um abraço dele depois, após o último jogo agora. O Ferroviário ganhou, mas conseguiu no segundo tempo equilibrar. O Londrina foi muito superior, principalmente no primeiro tempo. Deu um banho de bola no Ferroviário, essa é a grande verdade. 1-0 caiu do céu. Muito trabalho, é um treinador que tem conhecimento, tem um vestiário fantástico, essa gestão de pessoal é fundamental, a gente sabe que o Kobayashi tem essa liderança acima de tudo. Perfeito. Conhece ali parte do elenco, a gente sabe que ele vai organizar, mas vai ter muito trabalho, principalmente nesses 2 próximos jogos agora fora, que são com times que estão lá na frente. Lá já começa hoje com o Botafogo da Paraíba. Exatamente, que eu vou comentar daqui a pouco, né? E aqui pela equipe do Gomes Farias, e a gente espera que o Kobayashi pelo menos organize ali a casinha lá atrás, como a gente costuma dizer, que é o grande problema. Douglas voltou a jogar bem, que é fundamental, mas falta muita coisa para esse Ferroviário para dizer assim, o time agora vai engrenar. Teve 2 vitórias importantes, perdeu para o ABC aqui quando o jogo que ele para esquecer, foi uma entregação total. O time começou 17 primeiro minuto, dando sinais que esse aqui é mesmo Ferroviário do ano passado, mas depois... Esse 4-0 do ABC ainda está engasgado aqui. Eu acho que não só nós comentaristas, mas principalmente na torcida coral. Não tem a menor dúvida. Hilton Oliveira Júnior está aqui conversando com a gente no Camisa 8. Ele é um dos parceiros, dos cabeças do Memofute e que também veio aqui falar sobre o lançamento do livro que vai ocorrer
Tá certo? Amanhã. Amanhã, segunda-feira, não é isso? Isso, lá às no 19 Shopping horas. Del Passeio, no primeiro piso, Shopping no Benfica. Shopping Benfica, melhor dizendo. Vamos lá, Shopping Benfica, 7 horas da noite, no primeiro piso, ali onde tem o auditório, não é isso? Não, onde tem ali a FM Benfica, que a gente faz, é a área restrita que a gente gosta de fazer lançamento. Perfeitamente. Que a gente fica no meio ali da galera. É isso aí, ó. O lançamento do livro, meu amigo, rapaz, esse livro é show, viu? Floresta, o Colosso da Vila Manuel Sátiro, do autor José Renato Sátiro Santiago Júnior. Você viu aqui, ó, que a gente falou do livro, falamos um pouquinho de futebol, Ceará, Fortaleza, Ferroviária. É bom demais bater papo com quem entende do ofício. Hilton, obrigado aqui pela sua participação no Camisa 8. E quero só reiterar aqui o convite, principalmente para aqueles amantes do futebol, independente de ser Ceará e Fortaleza, essa história do amor de uma família pela comunidade, de um time que tem uma representatividade muito grande para o nosso futebol amador do nosso estado, e o Renato, que é um cearense radicado em São Paulo, mas que o seu coração permanece aqui. Então, conto com vocês amanhã, às 19 horas, eu como coordenador do Memofute. Shopping Benfica, primeiro piso. Vai lá tirar uma foto com a gente, com o Renato, compra seu livro lá, que é importante, né? Até para fonte de pesquisa, precisar muito do futebol, e prestigia lá. E eu vou vender seu peixe. Hoje, meu amigo, na Rádio Cidade 860, você vai estar lá com o Renato Sátiro ao vivo. Renato Sátiro e também comentando o jogo do Ferroviário com o Botafogo da Paraíba. Exatamente. Quando sair do estúdio, eu vou para o outro, acompanhar lá pela equipe do Gomes Farias, conto com a audiência de vocês, a Bola é Nossa de 14 às 15, muito falando sobre futebol cearense. É um programa todo voltado para o futebol alencarino e com a presença do Renato, que vai falar sobre o livro, vai também dar o seu pitaco, que conhece muito futebol. E vocês que nos acompanham, faz parte da família do Juntos e Misturados, a gente aguarda vocês logo mais. Obrigado, Hilton. Valeu. Bom dia para você, bom domingo, bom trabalho. Segura as pontas aí rapidinho.